A paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 11 e versículo de número 40, que vai nos dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu sei que muitas vezes é difícil nós crermos nas palavras do Senhor, porque aquilo que Ele fala muitas vezes soa como loucura quando nós olhamos para o nosso cenário. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui no cenário de Marta, no cenário de Maria e de Lázaro. As coisas haviam saído do controle deles, mas não do controle de Jesus. O Senhor fala contigo por intermédio dessa palavra e Ele diz para você: eu não perdi o controle de nada. Eu sei exatamente o que está acontecendo na sua casa. Eu sei exatamente quais são os problemas que você está enfrentando na sua história. E eu marquei um encontro contigo para te dizer: se creres, verás a glória de Deus. Eu marquei um encontro contigo para te dizer que a minha promessa ainda está de pé, que a minha palavra vai acontecer. Nós servimos a um Deus, irmãos, que Ele vela sobre a palavra dEle para a cumprir, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas. Meu irmão e minha irmã, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Marta e Maria tinham uma palavra sobre a vida de Lázaro, que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Aquela família era amiga de Jesus. Você é amigo de Jesus. Você é amiga de Jesus. E Ele está dizendo para você: eu tenho uma palavra na sua história. Senhor, até que o Senhor tem mesmo uma palavra na minha história, mas o cenário é contrário. Mas é tudo impossível. Mas humanamente falando, não tem a probabilidade da tua palavra se cumprir. Tem pessoas que estão agindo assim. Tem pessoas que estão falando exatamente dessa forma. Não tem como. E Deus está dizendo: mesmo que tudo pareça ser impossível, não esqueça que você tem uma palavra. E a palavra é do Senhor e Ele vela sobre ela para cumprir. O que Marta e Maria precisavam fazer era se apegar à palavra. Eu sei que é muito difícil nos apegarmos à palavra quando tudo é contrário. A Bíblia diz que Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Segundo a tradição judaica, eles acreditavam que a alma do defunto pairava sobre o corpo dele até o 3º dia depois de sua morte. Mas no 4º dia em diante, eles já acreditavam que não havia mais probabilidade de ter vida. E Marta e Maria estavam pensando dessa forma: não tem mais probabilidade de acontecer o milagre. Não tem mais probabilidade de ter a resposta. Não tem probabilidade da palavra de Jesus se cumprir. Tem pessoas que estão exatamente assim, pensando como Marta e Maria, dizendo: não tem possibilidade, acabou. Segundo a lógica humana, segundo aquilo que as pessoas falam, não tem mais jeito. E Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não ando segundo o que as pessoas falam. Eu não ando sobre a crença humana. Eu não ando sobre aquilo que o cenário está mostrando, mas eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Declare comigo: eu creio que Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Eu creio que Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Irmãos, descansa o teu coração. Deus te fez promessas. E Ele sabe muito bem quando Ele vai cumprir cada uma delas. Ele sabe muito bem quando a resposta vai chegar. Ele sabe muito bem como trabalhar e Ele não vai deixar você envergonhado. Ele não vai deixar você envergonhada. Ele está trabalhando ao seu favor. Ele está trabalhando por você. Ai, irmã, mas é porque já passou do tempo do milagre acontecer. Já passou do tempo da resposta chegar. Marta, ela quando diz para o Senhor já cheira mal porque já é de 4 dias, ela está dizendo: não tem mais jeito, Senhor. Acabou.
Às vezes nós, irmãos, queremos dar a última palavra onde Deus não deu. Às vezes nós queremos contar para Deus que não tem mais jeito, como se Deus não soubesse o que está acontecendo. Como se Deus não pudesse agir no meio da impossibilidade. Por intermédio dessa palavra, Deus me trouxe aqui para te dizer: eu posso agir, eu quero e eu vou agir. Mas, Senhor, já cheira mal. Deus está dizendo: para mim não existe impossibilidade, só creia. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Eu não já te falei que vai ter milagre, Marta? Hoje Deus está falando com Martas aqui. Deus está falando com pessoas que precisam entender que Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir, mesmo que o cenário seja contrário. Às vezes Deus permite o cenário ser contrário, irmãos, e ele permite que tudo pareça rabaiacando, ramante, de rasto perdido, para que ele possa, decando, raia, rasto, manifestar a glória dele. Para que ele possa mostrar que quem dá a última palavra é ele. Declare comigo: quem dá a última palavra é o meu Deus. Quem dá a última palavra é o meu Deus. Irmãos, nós precisamos entender isso. E guardarmos na tábua do nosso coração. Quem trabalha é Deus, quem dá a última palavra é Ele, e o cenário vai mudar porque Ele quer. Não foi Marta e Maria que falou que o cenário ia mudar, não foi você que disse que ia ter milagre na sua vida porque você quis. Deus lançou palavras, Deus te fez promessas, e por intermédio dessa palavra eu vejo Deus visitando pessoas aqui dizendo: eu vou cumprir, eu vou fazer a minha palavra acontecer. Vai ter milagre, vai ter resposta, só remove a pedra, só tira a incredulidade, só tira o medo, só tira a incerteza, só tira os olhos daquilo que é humano. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que Deus está dizendo para você: você precisa tirar os olhos daquilo que é humano. Declare comigo: eu vou tirar os olhos do que é humano. Eu vou tirar os olhos do que é humano. Você precisa tirar os olhos daquilo que o cenário está mostrando, porque o cenário aqui era contrário. Se Marta ficasse juntamente com Maria fitando os olhos no cenário, elas não obedeceriam à ordem do Senhor. Hoje Deus diz para você: se você ficar olhando para aquilo que te cerca, você nunca vai obedecer. Você nunca vai agir por fé. Você nunca vai acreditar na palavra de Deus, porque, irmãos, na maioria das vezes que Deus lança uma palavra na nossa vida, o cenário é contrário. Declare comigo: mesmo com o cenário contrário, eu vou ter fé, eu vou confiar e vai ter milagres. Mesmo com o cenário contrário, eu vou ter fé, eu vou confiar e vai ter milagres. Você precisa entender, meu irmão. Você precisa entender, minha irmã, que Deus não perde o controle de nada. Que Jesus continua trabalhando. E por intermédio desta palavra, ele diz para você: eu tenho o controle de tudo. Eu posso e eu vou fazer milagres. Marta, você tem que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, meu irmão e minha irmã, você vai ver o que Deus vai fazer. Vai ter cura, como Deus disse. Isso aqui é uma palavra de confirmação. Vai ter resposta, vai ter restauração, vai ter portas abertas, vai ter salvação. O que Deus falou, ele vai fazer acontecer. Agora você tem que crer. Você tem que acreditar. Deus te convida hoje a tirar os olhos do cenário, a tirar os olhos das impossibilidades, a tirar os olhos da porta que está fechada, do que deu errado. Sabe o que deu errado? As coisas fugiram do controle aqui de Marta e Maria. As coisas começaram a dar errado para elas, para a família, para a casa, para Lázaro. Elas começaram a perder o controle. Elas começaram a não entender o que estavam vivendo. Tem momentos que a gente não entende. Tem momentos que tudo parece perdido. Tem momentos que as coisas parecem que estão dando errado. Mas por intermédio desta palavra, Deus diz para você: só parece. Deus diz para você: eu estou no controle de todas as coisas e eu estou trabalhando por você. O que nós precisamos fazer, irmãos, é acreditarmos que Deus não perde o controle de nada. É acreditarmos que Deus está trabalhando sim ao nosso favor e que vai ter milagres. Marta resolveu acreditar na palavra de Jesus. Será que hoje dá para você acreditar na palavra de Jesus? Ô irmã, é porque eu entrei aqui tão frustrada. Eu tô tão cansado. Assim estavam essas mulheres também. Essas mulheres também estavam assim.
Tem momentos que a gente cansa, irmãos. Não é porque a gente é amigo de Jesus, não é porque a gente é crente, é cristão, serve ao Senhor, que nós não vamos cansar. Que nós não vamos ficar muitas vezes frustrados. Mesmo nós sendo servos do Senhor, nós nos cansamos. E o Senhor conhece o nível da nossa frustração. O Senhor sabe o que estamos passando de maneira detalhada. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, de maneira clara, que a pedra foi retirada. Ou seja, mesmo diante de tanta dor, aquela família deu espaço para o milagre acontecer. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor hoje diz para você, mesmo diante das frustrações, das dores, daquilo que deu errado, daquilo que você não entendeu, dê lugar para o milagre acontecer. Dê espaço para que Jesus possa trabalhar. Você observa que a pedra não poderia ser removida por Jesus, porque tem coisas, irmãos, que Jesus não vai fazer por mim e por você. O milagre ele faz, mas a pedra quem remove somos nós. Quem estava ali presente era que tinha que remover a pedra. Em primeiro lugar, quem tinha que acreditar era aquela família que haveria milagres. Você tem que crer que haverá milagres e o Senhor certamente ele vai recompensar você. Certamente ele vai honrar a sua fé. A Bíblia diz que depois da pedra ser removida, Jesus faz uma oração agradecendo a Deus, porque ele sabia que Deus o ouvia. Ele sabia que Deus faria aquele milagre acontecer. Jesus não vê como a gente vê. A gente olha para o momento, nós olhamos para as impossibilidades, nós olhamos para aquilo que estamos vivendo, que humanamente falando é improvável, é impossível, mas o Senhor, não. Ele já sabe o resultado. E ele disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves. Mas por causa da multidão presente aqui, para que creiam que tu me enviaste, é que eu faço essa oração. Jesus estava mostrando, irmãos, para todos que ele estava no controle. E que ele, meu irmão e minha irmã, trabalharia de maneira especial naquela história. Hoje Deus diz para você, trabalharei de maneira especial na sua história. Trabalharei de maneira especial na sua casa, como eu trabalhei na história de Lázaro, na casa dele, na história das irmãs dele, naquela família. Eu estou trabalhando de maneira especial porque eu não esqueci o que eu te prometi. Você pode estar até frustrada. Você pode estar até frustrado. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente se frustra. Tem momentos na nossa vida que a gente se cansa. Tem momentos na nossa vida que as promessas de Deus não têm nexo, humanamente falando. Tem momentos que parece que Deus errou o endereço no que ele diz. Talvez você esteja vivendo essa fase. Que você olha e diz assim, parece que Deus errou o endereço, irmã. Deus até me fez algumas promessas, mas eu não estou conseguindo entender nada. As coisas, humanamente falando, estão cada dia que passa mais impossíveis. As lutas estão grandes. Os problemas, verdadeiramente, cada dia que passa, parece que vai me sucumbir. E parece que Deus errou o endereço na promessa. Parece que Deus não vai cumprir o que ele me prometeu. E Deus está dizendo, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, você vai ver o que Deus vai fazer, porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Ele não é homem para mentir, meu irmão e minha irmã, nem é filho de homem para se arrepender. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus fala, ele faz a palavra dele acontecer. Versículo de número 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Lázaro, ele ressuscitou, irmãos, depois de 4 dias estando morto. Aí eu te pergunto uma coisa, o que é impossível para Deus? O que é demasiadamente difícil para ele? Será que haveria alguma coisa que Deus não poderia fazer na sua história? Um Deus que ressuscitou um homem que tinha 4 dias sepultado? Um Deus que trouxe vida a um homem somente com palavras dizendo, Lázaro, vem para fora? Um Deus que velou sobre a palavra dele para cumprir na história de uma família em Betânia? Será que ele não vela sobre a palavra dele para cumprir na tua casa, na tua vida, na tua família? Ele é fiel, o que você precisa fazer é acreditar. Tem pessoas aqui que precisam voltar a crer. Você sabe do que Deus está falando. Você precisa voltar a crer. Você precisa voltar a ter fé. Você precisa voltar a confiar. Deus sabe que você está machucada. Deus sabe que é muito difícil para você. Porque era muito difícil aqui, irmãos, para Marta, para Maria. A situação fugiu do controle delas. As coisas não estavam fazendo sentido. E tem momentos que acontecerá exatamente assim na nossa história. As coisas fugirão do nosso controle.
elas não farão sentido. Mas o que nós temos que fazer é olharmos somente para o nosso alvo. O que nós temos que fazer é olharmos somente para Jesus. É confiarmos que Ele tem o controle de tudo. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? O Senhor está dizendo para você hoje. Não te disse eu que eu vou trazer resposta. Não te disse eu que eu vou curar. Não te disse eu que vou libertar. Não te disse eu que vou restaurar. Não te disse eu que vou restituir. Não te disse eu que abrirei portas. Não te disse eu que tu terás para emprestar. Não te disse eu que eu vou salvar aquela pessoa que parece ser impossível de ser salva. O que nós precisamos fazer, irmãos, é nos apegarmos à palavra de Jesus. O cenário pode ser totalmente contrário, como o cenário desta família em Betânia, sim, irmãos. Nós não podemos negar que o cenário aqui era totalmente contrário, mas havia uma palavra. Jesus tinha milagres para fazer naquela família. Ei, você tem uma palavra. Jesus tem milagres para fazer na sua casa. Jesus tem milagres para fazer no seu ministério. Jesus tem milagres para fazer na sua saúde. Jesus tem milagres para fazer nas suas finanças. E por intermédio dessa palavra, Ele diz para você: eu tenho resultados para a sua vida. Não se desespere. Não deixe de acreditar. Eu não sei o que você está vivendo, mas se apegue à palavra. Você não pode olhar para o cenário. O cenário aqui era totalmente contrário. Lázaro já estava sepultado e Jesus estava dizendo que Ele cumpriria a palavra dele. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Ou seja, a minha palavra vai se cumprir, a glória de Deus será manifesta. Porque Jesus havia dito que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Era para que o nome de Deus fosse glorificado por ela. E assim o Senhor diz para você: o que você está vivendo não é para a morte, não é para a vergonha, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua história. Só confie. Só descanse da mesma forma que Jesus estava no controle do que estava acontecendo na história dessa família de Betânia. Jesus está no controle da sua história, da sua casa, da sua família. Haverá milagres. Declare comigo: Jesus está no controle de tudo na minha história, haverá milagres. Jesus está no controle de tudo na minha história e haverá milagres. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Nós cremos que é o Senhor quem dá a última palavra. Nós cremos, Pai, que é o Senhor quem designa o milagre, é o Senhor quem designa a resposta, é o Senhor quem faz o impossível acontecer na nossa vida. Da mesma forma que o Senhor foi resposta na história desta família de Betânia, o Senhor também é resposta na vida do teu filho, na vida da tua filha, e o teu nome Iricanto Dei Ramandaracandaraya será glorificado. Ah, Deus, foi o Senhor quem trouxe vida a Lázaro, que estava morto há 4 dias. Eu creio que para o Senhor não existe nada impossível, não existe nada demasiadamente difícil. Eu sei que certamente o Senhor glorificará o teu nome na nossa história de maneira sobrenatural, como o Senhor agiu na história desta família, não deixando eles na vergonha, mas o Senhor cumpriu a tua palavra. Eu creio que o Senhor não vai deixar o teu filho, a tua filha frustrado, envergonhado, confuso, confusa, mas o Senhor cumprirá a tua boa palavra. O Senhor é Deus de promessa, o Senhor é Deus que vela sobre a tua palavra para cumprir, e eu creio que cada palavra, cada promessa se cumprirá na história dos meus irmãos, como aconteceu na história dessa família de Betânia. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome
nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, Ele está contigo. E por intermédio desta palavra, Ele diz para você, a minha palavra vai se cumprir na sua vida, não importa as circunstâncias contrárias, não importa as adversidades que você está enfrentando, não importa aquilo que hoje você olha humanamente falando e diz, não tem jeito. Lembre-se que para Deus não existe nada impossível. E é como Jesus disse a Marta aqui, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Deus não já falou contigo que Ele vai fazer milagres? Só confia, só descansa, pois o Deus que trouxe vida a Lázaro, mesmo estando sepultado há 4 dias, é o Deus que vai cumprir a palavra dele na sua história e fazer milagres acontecer como ele te prometeu. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.